Você já percebeu que procrastinar não é preguiça? É um conflito dentro do seu cérebro. Enquanto uma parte de você quer evoluir, outra só quer alívio imediato. E a neurociência explica exatamente isso. Existe uma disputa entre o seu sistema emocional, que busca prazer rápido, e o seu córtex pré-frontal, responsável por foco, disciplina e decisões de longo prazo. Quando você pega o celular ao invés de fazer algo importante, não é falta de caráter. É o seu cérebro escolhendo dopamina imediata, porque ele foi programado para valorizar recompensas rápidas mais do que benefícios futuros. E o problema é que quanto mais você cede a isso, mais forte esse hábito fica. Porque o cérebro aprende através de repetição e reforço, criando um ciclo automático de procrastinação. Mas aqui vai a parte mais importante. Você pode reprogramar isso. E o primeiro passo é entender que procrastinação também está ligada à dificuldade de lidar com emoções negativas como tédio, ansiedade ou insegurança. Então não é sobre ter mais força de vontade. É sobre reduzir a resistência emocional da tarefa. E uma forma prática de fazer isso é quebrar o que você precisa fazer em partes extremamente pequenas, porque o cérebro não resiste ao começo fácil. Outra estratégia poderosa é usar a regra dos 5 minutos. Diga a si mesma que vai fazer só por 5 minutos, porque isso ativa o sistema de ação e diminui a barreira inicial. Além disso, você precisa proteger o seu córtex pré-frontal, já que ele é responsável pelo autocontrole e ele enfraquece com sono ruim. Estresse e excesso de decisões, então dormir melhor. Reduzir distrações e organizar o ambiente não é detalhe, é biologia. Outra coisa essencial é parar de confiar na motivação e começar a criar sistemas, porque o cérebro responde melhor a hábitos do que a decisões constantes. E isso tem base neural nos circuitos entre o córtex e os gânglios da base, que automatizam comportamentos. E por fim, você precisa começar a associar recompensa ao progresso, não só ao resultado final, porque o seu cérebro funciona por expectativa de recompensa. Então comemorar pequenas ações libera dopamina e te mantém em movimento. No fim das contas, vencer a procrastinação não é sobre se forçar mais, é sobre entender como o seu cérebro funciona e jogar o jogo a seu favor. E tem mais uma coisa que quase ninguém te conta. Quanto mais você espera se sentir pronta, mais você treina o seu cérebro a não agir. Porque na prática, a ação vem antes da motivação, não depois, e isso tem base direta na neurociência, já que o movimento ativa circuitos dopaminérgicos que aumentam a sensação de energia e foco. Ou seja, você não precisa estar motivada para começar. Você precisa começar para gerar motivação. E é por isso que pessoas produtivas não são aquelas que sempre querem fazer as coisas, mas sim aquelas que aprenderam a agir mesmo sem vontade, transformando isso em padrão neural automático. Outro ponto essencial é entender o papel da antecipação. O seu cérebro tende a exagerar o desconforto de uma tarefa antes de começar, ativando regiões como a amígdala, que está ligada ao medo e à evitação. Mas, curiosamente, estudos mostram que depois que você inicia, esse desconforto diminui drasticamente. Então, muitas vezes, o sofrimento está mais na expectativa do que na ação em si. Por isso, uma estratégia poderosa é não pensar demais, mas sim criar um gatilho de início, como sentar sempre no mesmo lugar, abrir o mesmo aplicativo ou começar no mesmo horário, porque isso reduz a necessidade de decisão e facilita o início automático. Além disso, existe algo chamado fadiga de decisão, que faz com que quanto mais escolhas você precisa fazer ao longo do dia, menos energia mental sobra para o que realmente importa. Então, simplificar sua rotina, planejar o dia antes e deixar tudo preparado reduz drasticamente a chance de procrastinar. Outra coisa importante: o ambiente molda o comportamento mais do que a força de vontade. Então, se o seu celular está do seu lado, com notificações ligadas, você está competindo contra algoritmos feitos para capturar sua atenção. E isso não é uma batalha justa. Então, remover distrações não é fraqueza, é estratégia inteligente. E por fim, talvez a parte mais transformadora: você precisa parar de se identificar como alguém que procrastina, porque o cérebro reforça aquilo que você acredita ser
Então, em vez de dizer eu sou procrastinadora, comece a dizer eu estou aprendendo a agir, porque identidade molda comportamento e comportamento repetido molda o cérebro. No final, disciplina não é sobre rigidez, é sobre consistência inteligente. Pequenos passos repetidos todos os dias reprogramam sua mente de um jeito que força de vontade nunca conseguiria.